Olavo falou alguma coisa no Skype? Eu vou bater aqui. Muito bem, então, agora 11h30. Vamos passar, então, essa terceira das mini-conferências. E agora teremos dois mini-conferencistas pioneiros aqui. Então, o Luciano, então, é um dos que esteve no primeiro encontro europeu, que ocorreu lá na França no ano passado. No ano passado, o Luciano falou de ópera, uma das paixões dele, a maior paixão dele. E hoje ele vai tratar, então, de Albert Camus e o ateísmo órfão. Então, eu pedi para guardar bem esse desafio de tentar expor o seu objeto aí em 20, 25 minutos, para a gente poder discutir um pouquinho depois. Muito obrigado, Luciano, e estamos à sua escuta. Então, bom dia, pessoal. Eu já começo aí com a tarefa impossível, que é falar disso em 20 minutos. E isso que eu vou falar vai ser como uma história de um fracasso meu pessoal, assim. Porque a primeira coisa que eu queria fazer quando eu fui fazer esse estudo de Camus, que é um autor que eu comecei a ler quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, e que eu queria acertar as contas com ele agora, o que eu tinha em mente era fazer aquilo que o Olavo fez, assim, maravilhosamente bem umas aulas atrás, quando ele escreveu aquele ensaio As Garras da Esfinge, sobre René Guénon. Aquilo que o Olavo fez era o que eu queria fazer com Camus. Evidentemente, eu não consegui fazer isso, não sei se eu vou conseguir, mas eu acabei voltando à obra do Camus para tentar abarcá-la, ver o que nela seria bom para mim, o que nela era limitado, e então absorver aquilo como uma influência, mas que não me determinasse. Voltando a essa obra do Camus, que eu sempre gostei muito, eu descobri que, na verdade, eu não conseguia fazer isso. A influência dele, exorcizá-la, acho que vai ser uma tarefa para daqui a uns anos na minha vida. Eu não consegui exorcizar essa influência dele. Continua uma influência muito grande, eu não sei sair dela, não sei sair da jaula camusiana, digamos. Então, para quem não conhece, Albert Camus, ele foi um filósofo não, ele odiava ser chamado de filósofo, ele gostava de dizer que ele não acreditava suficientemente na razão para ser chamado de filósofo. Então, Camus, escritor, ganhou o prêmio Nobel, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o escritor mais jovem a ganhar o prêmio Nobel, com 40 e poucos anos, ganhou o Nobel de Literatura. Argelino, sujeito sempre exilado, né? Foi para a França, foi morar na França, sempre sendo estrangeiro na França, o nome de um romance dele. E o que eu quero falar sobre o Camus é a especificidade do ateísmo dele, que não é necessariamente só dele, eu acho que tem outros autores que partilham desse tipo de ateísmo, no sentido de definir, fazer uma diferenciação que o Olavo já sugeriu umas aulas dele atrás, quando ele fala sobre a história das religiões, ou religiões comparadas. Eu lembro que ele fala alguma coisa parecida com isso, pode ser que não seja muito preciso. Ele diz que precisa haver também um ateísmo comparado, uma história dos diferentes ateísmos, porque as pessoas não se tornam ateias da mesma maneira. Um judeu ateu, um judeu que se torna ateu, um muçulmano que se torna ateu, um cristão que se torna ateu, são diferentes. E eu adicionaria que eu acho que talvez a própria confissão do cristianismo da qual a pessoa vem gera ateísmos diferentes. E aí eu criei esse nome de ateísmo órfão, porque eu não achei nenhum melhor. Depois eu vou falar de um que eu acabei encontrando na literatura que parece ser melhor.
Eu chamei de ateísmo órfão esse do Camus para poder diferenciar de um ateísmo, que é o ateísmo, por exemplo, quem já leu Richard Dawkins, ou Bertrand Russell, ou Marx, por exemplo. Eles são ateus. Mas quando a gente lê esses sujeitos, Marx, Dawkins ou Russell, e a gente vai ler, por exemplo, um filósofo como Camus, ou que outro poderia ser? Cioran, ou Nietzsche. A gente vê que não é a mesma coisa. Ser ateu ali não é a mesma coisa nos dois casos. Então, por que eu chamo esse ateísmo de ateísmo órfão? Porque é um ateísmo que, negando Deus, não se propõe a colocar outra coisa no lugar. Por isso, órfão. O órfão é o órfão, é aquele que perdeu o pai, mas ele sabe que ele não vai ter pai mais. Ele sabe que ele vai ter que viver num mundo sem pai. E esse outro ateísmo, que aí eu já não teria um nome para ele, pode ser o positivista, marxista. Você tem o ateísmo positivista, neopositivista, né, de uma certa forma, que está em Bertrand Russell. Você tem um ateísmo marxista, você tem um ateísmo que é o Nietzscheano. O Nietzscheano tem uma ambiguidade, porque eu acho que Nietzsche, o objetivo inicial dele, quando ele fala da morte de Deus, é não colocar nada no lugar de Deus. Mas quando ele começa a falar do sim universal, não sei se vocês conhecem muito bem Nietzsche, mas Nietzsche fala depois da aceitação da vida como um todo, como um bloco, o amor fati, o amor pelo destino, e quando ele fala desse amor incondicional da vida, e depois, quando ele coloca nisso o eterno retorno, eu acho que às vezes ele cai nessa coisa de colocar alguma coisa no lugar de Deus. Eu tiro Deus, mas aí tem que ter algum consolo para colocar ali. E Nietzsche parece que faz isso algumas vezes, então ele ficaria numa coisa intermediária. E por que eu acho que o Camus é um ateu desse tipo? Em primeiro lugar, porque Camus ele recusa, ao longo de sua vida, desde a juventude, ele vai sempre recusando. Ele teve uma participação, eu acho que ele ficou 2 anos no Partido Comunista, mas logo saiu daquilo, viu que não dava certo. E ele, toda a vida e a obra do Albert Camus, vocês podem ler lá em qualquer livro, duvido que vocês encontrem, o Camus colocando alguma coisa para substituir Deus na filosofia dele. Coisa que todos os outros fazem. Você tem sempre uma filosofia da história, acreditam na história, acreditam na sociedade sem classes futura, acreditam em whatever. Você tem essa míriade de substitutos para Deus, né? Aquela frase do Chesterton de que quando você para de acreditar em Deus, provavelmente você começa a acreditar em qualquer coisa. Nietzsche, se eu não me engano, antes do Chesterton falou isso. Eu não sei onde está, mas eu lembro que eu li há muito tempo atrás, talvez no Zaratustra, que o Zaratustra, ao contrário do que o pessoal geralmente pensa de Nietzsche, né, quando a coisa da morte de Deus, Nietzsche não é um sujeito que prega a morte de Deus. O Zaratustra de Nietzsche não é aquele que prega a morte de Deus, ele é aquele que a constata. Por quê? Porque para Nietzsche, aquele Deus pós-Kant, pós-Hegel, já não é um Deus mais. Os cristãos kantianos são cristãos ateus já. Por isso que o Zaratustra é que constata a morte de Deus. Ele fala assim, Deus está morto, gente. Vocês estão fazendo o quê? Esse Deus que vocês estão... Ele não é um Deus mais, é um conceito abstrato. E com essa questão do Nietzsche, o Camus vai dialogar assim, durante a obra inteira. O primeiro livro do Camus, se eu não me engano, é Nodes et Typasa, que é um ensaio completamente nietzschiano, escrito em linguagem nietzschiana, em que o Camus vai fazer uma apologia de um ateísmo que se deleita com o mundo e com a natureza, mas que nega Deus. Porém, sem submeter-se à história. Camus, ele perdeu o pai na guerra, ele era um órfão também, no sentido literal da palavra. Ele não conheceu o pai dele na guerra.
A mãe dele nasceu na Argélia, pobre. A mãe dele, acho que era lavadeira, se não me engano. O pai morre na guerra e não conhece o pai. Ele só conhece o pai por histórias, que ele vai colocar muito bem no último romance dele, que é um romance autobiográfico, que chama O Primeiro Homem. Então, ele é um sujeito que está marcado por essa coisa. Ele é um pensador que foi sempre um exilado em tudo. Então, em todo ambiente que ele estava, porque ele era órfão, pobre na Argélia, e aí, naquele ambiente pobre, ele começa a ter um interesse por coisas que eram maiores do que aquele ambiente, as quais a família dele não conseguia entender. Então, ele se sentia exilado na própria pátria. Mas, ao mesmo tempo, quando ele, depois de velho, vai para Paris, e para a França, o exílio continua, talvez até se agrave, porque quando ele chega ali no ambiente parisiense, naquele ambiente dos cafés, ficava lá com aquele círculo em torno de Sartre, Beauvoir e companhia, quando ele chega naquele ambiente, ele também é um exilado, porque ele sente que ele não é daquele lugar. E esse caráter do exílio também está presente o tempo todo no ateísmo dele. Ponto nisso. Agora eu vou falar sobre uma diferença que eu acho que é crucial para que as pessoas leiam Camus de uma maneira mais justa, digamos. É tirar e desvincular ele do Sartre. Outra coisa, além da questão do ateísmo, que eu falei de diversificar os ateísmos, o existencialismo é um problema cabeludíssimo. Porque o existencialismo é um saco de gatos, em que cabe Louis Lavelle, Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, e alguns põem, sei lá, Santo Agostinho no meio, e Jaspers, que são até Heidegger, e são filósofos que não tem nada a ver um com o outro, e você bota isso no existencialismo, e o problema é que a gente tem como figura central do que a gente chama de existencialismo Sartre, então isso acaba identificando todos eles um pouco com Sartre. E Camus e Sartre são, para mim, antípodas, filosoficamente. Por isso que o Michel Onfray, que é um filósofo francês, ateu, anarquista, mas que eu acho que nos livros que ele escreve, ele às vezes tem umas intuições geniais. Michel Onfray, no livro dele sobre Camus, ele vai falar exatamente dessa divergência de Camus com Sartre, e ele coloca Camus, ele faz uma diferenciação entre os filósofos existencialistas, onde ele põe Sartre e o grupo dele, e os filósofos da existência, no sentido de filósofos que põem como problema a existência humana. E aí, nesses filósofos, ele vincula Camus, vinculando justamente também Camus a uma tradição francesa da filosofia, que é a tradição de Montaigne, uma tradição francesa meio ensaística da filosofia, que vem de Montaigne, Pascal, Malebranche, um pouco, mas que não bebe naquela fonte do idealismo alemão, onde o próprio Sartre bebeu. Não sei se você sabe, mas Sartre acho que foi para a Alemanha estudar Husserl. Não sei se ele chegou a estudar com Husserl, talvez você saiba dizer. Não, estudou com Husserl, e tinha toda aquela impregnação do vocabulário alemão da filosofia, que não é francês. A tradição francesa ela tem um outro caráter mais ensaístico. E aí eu fiz umas anotações aqui. Camus, como filósofo da existência, não pode ser identificado com o existencialismo. E aí eu sublinho duas frases que eu peguei de Camus e do Sartre, para vocês verem como são antípodas os dois. Diz o Camus, no final da Peste, se não me engano, essa é a última frase da Peste: há nos homens mais coisas a admirar do que a desprezar. Isso é Camus, Roberto Camus. Jean-Paul Sartre: o homem é uma paixão inútil. Esses dois caras não são da mesma escola, eles não são da mesma tribo. A questão do absurdo, agora, mudando um pouco, para ver como que vai ficar diferente também em Sartre e Camus. Camus escreveu um ensaio inteiro, que é o seu primeiro ensaio filosófico, que se chama O Mito de Sísifo, que eu aconselho todo mundo a ler. Eu acho que é um dos melhores livros que eu li na minha vida.
quando eu era jovem, não sei se hoje em dia eu diria isso, mas na época que eu li, foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e um ensaio escrito pelo Camille, ele escreveu entre os 26 e os 28 anos esse ensaio, e é um primor, onde ele vai analisar, tem uma primeira frase dele, que acho que muita gente deve conhecer, ele diz nesse ensaio que o único problema filosoficamente sério é o problema do suicídio. A gente tem que determinar o que leva alguma pessoa a achar que a vida não vale a pena e a tolhê-la. Isso é sério, o resto é frescura, no fim das contas. E eu nunca entendi isso bem, até semana passada. Porque essa preocupação, no mito de Sísifo, o que acontece? Ele vai fazendo um estudo do sentimento do absurdo, como o Tiago estava falando ontem, o sentimento do absurdo que invade o homem e que, de uma certa maneira, costuma levá-lo, às vezes, à conclusão de que a vida não vale a pena e que ele deve se matar. E aí ele faz estudos brilhantes, por exemplo, como o estudo daquele suicídio nos Demônios, do Dostoiévski, do Chestov, um personagem que se suicidou, acho que é Chestov, no Kirillov. Um dos dois. Tem um suicídio nos Demônios do Dostoiévski, quando vocês forem ler, vocês vão ver lá. E ele faz uma análise brilhante disso. Faz uma análise das possibilidades de fuga do absurdo. Então, o humanismo, a religião. Ele fala do suicídio filosófico. Então, ele fala, não necessariamente a pessoa precisa se matar. Ela pode suicidar-se intelectualmente. E aí ele fala, eu cito o caso de Rimbaud, que é um grande exemplo disso, né? Não dá, vou parar de escrever e vou fazer qualquer coisa, vou para a África vender arma. Então, essa questão do absurdo em Camus era muito importante, a ponto dele escrever esse ensaio. Ele, que não era filósofo, sente a necessidade de escrever um ensaio sobre essa questão do absurdo na vida. Por que isso? Por causa do suicídio. E qual que é a conclusão que ele chega no final desse ensaio? Que ainda que a vida seja absurda, ainda que Deus não exista, não é justificável se matar. Eu disse que eu entendi isso no caminho. Eu disse que eu entendi por que ele tinha feito isso. E semana passada eu entendi. Porque, relendo eu o Homem Revoltado, que é o último livro filosófico dele, depois ele escreveu A Queda e Primeiro Homem, que são romances, mas no Homem Revoltado, ele vai mostrar que, assim como ele justificou que no mundo absurdo e sem Deus você não pode se matar, o mesmo raciocínio, de certa forma, vale, e aí é que ele vai criticar, por exemplo, todos os regimes comunistas, do mesmo modo que você não pode se matar porque o mundo é absurdo e porque Deus não existe, você também não pode matar o outro. O assassinato é tão condenável quanto o suicídio, mesmo para alguém que não acredite em Deus e que acha o mundo absurdo. E vocês veem a argumentação que o Camus constrói nesses dois ensaios, o Mito de Sísifo e o Homem Revoltado depois, vocês vão ver como é que é um tour de force extraordinário, onde ele está argumentando o que para a gente que não é ateu pode parecer meio impossível, mas é uma coisa assim, existem ateus, a gente encontra com ateus na rua, como convencê-los de que matar é errado? Como convencer um niilista de que ele está errado? Camus faz isso. É uma coisa que, por exemplo, eu não sei se a filosofia cristã conseguiria fazer com um ateu. Eu botar um ateu lá para ela, não, leia aqui Santo Agostinho, Santo Tomás, não vai. Se ele ler Camus, talvez ele tome essa consciência. Então, acho que aí está uma coisa muito importante para ele. E aí, essa coisa do absurdo, para o Camus, também diverge fundamentalmente do Sartre. Por quê? Se vocês lerem lá, ninguém vai ler o Ser Nada, eu espero, então não, vamos ler o romance do Sartre, que é melhor, A Náusea. Como é que pro Roquentin, na náusea, aparece o sentimento do absurdo, que é simbolizado pela própria náusea que ele sente em relação à natureza? Ele está lá debaixo de uma jaqueira, para ser brasileiro, não fala jaqueira, é uma árvore lá, que eu esqueci o nome. Ele está debaixo de uma árvore e ele vê as raízes da árvore, aquela coisa, e o mundo começa a aparecer para ele absurdo, e ele começa a sentir náuseas. Mas o problema ali é que ele acha que o absurdo está no mundo. O mundo é absurdo. O fato de existir, de ter pedras e gente e essas coisas todas, após uma reflexão que o próprio Roquentin faz,
ele acaba deduzindo esse absurdo no mundo. Camus, o contrário. Para Camus, o sentimento do absurdo é o sentimento de divórcio do homem com o real. É um homem que perdeu-se daquilo que era material e real, construiu um monte de mecanismos para se afastar da realidade, e aí quando aquele homem, por um motivo ou outro, sei lá, uma guerra, ou simplesmente o sujeito viu a morte de alguém, quando ele tem que se defrontar com aquele absurdo, com a realidade, na verdade, que não é absurda, ele tem que defrontar-se com a realidade e aquele castelo de teorias que ele construiu antes não encaixa com a realidade, tem um divórcio entre aquilo que ele pensa que é a realidade, o que é a realidade de fato, daí nasce a experiência do absurdo para mim. Então é uma experiência completamente diferente do Sartre. Não existe o absurdo no real para Camus. O absurdo para Camus é um deslocamento, mas fica meio ao lado, assim, um deslocamento entre a realidade e a percepção que o homem tem da realidade. Então você tem uma percepção, para mim a realidade é isso. Quando eu vejo a realidade crua, ela é diferente, surge um sentimento de absurdo na alma, a experiência do absurdo. Então, o ensaio, o mito de Sísifo, é justamente a descrição dessa experiência do absurdo até os limites possíveis dela. Ele vai fazer, tem um ensaio sobre Kafka, que está no final, saiu depois como epílogo, porque quando ele publicou, o editor não queria publicar, porque a França estava sob ocupação, Kafka era judeu, tinha uma série de problemas, mas aí no final, na segunda edição, saiu esse ensaio sobre Kafka. Então ele vai ver como que o absurdo está presente em Dostoiévski, na negação de Deus de Ivan Karamazov, como que aquela coisa, né, se Deus não existe, tudo é permitido, como resolver esse problema. Esse é o grande problema do ateísmo, no fim das contas. Camus se debate ali com isso, tentando resolver, de uma certa forma, essa experiência, só que, ao mesmo tempo, ele se nega completamente a ir para a transcendência. A transcendência encaminha lá. Ele acha que você tem que resolver essa situação do absurdo na imanência. Eu não sei se ele consegue, eu acho que talvez ele não consiga fazer isso. Eu queria que ele conseguisse, mas eu não sei se ele consegue. E aí, disso, constatação do absurdo, problematização do absurdo, a análise completa que ele faz do absurdo no mito de Sísifo, ele vai chegar depois no Homem Revoltado. O título é esse, porque ele está falando da revolta. Ele vai fazer o que eu acho que talvez seja uma das maiores críticas à filosofia de Nietzsche, que está velada, apesar que Camus pode se considerar um filósofo nietzschiano. Ele vai chegar à revolta. O que é a revolta? É justamente você olhar para o absurdo e não aceitá-lo e tentar construir alguma coisa a partir do absurdo. Isso já está um pouco no mito de Sísifo. Se vocês forem ler as últimas páginas do mito de Sísifo, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece o mito de Sísifo? Eu não. O mito de Sísifo, Sísifo foi condenado lá, não vou me alongar, tem uma longa história por que ele foi condenado, mas não é o caso, ele é condenado a ficar lá no Tártaro, empurrando uma pedra para cima de uma montanha, aquela pedra rola e ele tem que voltar a empurrá-la. Esse mito, para o Camus, simboliza a experiência do absurdo do homem. Você viver essa vida e falar assim, não tem sentido fazer isso, ficar empurrando a pedra para cima que sempre rola de novo. E Camus, no final, nas últimas páginas do mito de Sísifo, ele vai falar, é preciso imaginar Sísifo feliz, Sísifo alegre da sua condição de viver nisso, viver naquela tensão entre uma realidade que parece absurda e um mundo que ele precisa de alguma maneira viver nele, porque ele não pode se matar. Então, essa tensão está sempre presente. Então, disso surge a revolta, nessa coisa do imaginar Sísifo feliz, surge a revolta no Homem Revoltado, no outro livro dele, que é justamente esse dizer não também. Nietzsche dizia que é preciso dizer sim à vida, amor fati, sim a tudo, tá? Todos os elementos do mundo, ainda aqueles que sejam cruéis. Camus diz, não, é preciso dizer sim
ao que é bom, e é preciso revoltar-se contra o que não é bom. É preciso dizer não. Revoltar-se para Camille é o ato de dizer não às coisas. É preciso dizer não, por exemplo, ao sofrimento. É preciso lutar contra ele. E aí eu pego aqui uma frase do Camus que eu acho maravilhosa. Está na Peste, essa frase. A Peste tem uma cena muito bonita em que triste, em que uma criança morre, então todas as pessoas ali lutando para que aquela criança não morra de peste. A criança morre, tem um padre jesuíta, tem um médico, tem praticamente todos os personagens centrais estão ali assistindo à morte de uma criança. Quem já viu uma criança morrendo sabe que não é muito legal. E aí um dos personagens diz o seguinte: já que a ordem do mundo é regulada pela morte, talvez convenha a Deus que não acreditemos nele, que lutemos com todas as nossas forças contra a morte, sem erguer os olhos para o céu, onde ele se cala. Qual que é o problema do caminho? O silêncio de Deus. Uma experiência justamente gnóstica. E quem não tem, nos isolava sempre, a experiência gnóstica é uma experiência que todo mundo tem. E como que se supera essa experiência gnóstica? É um problema que eu, por exemplo, estou tentando superar. Então, eu acho que aí está o problema. O caminho, ele apresenta uma solução para o niilismo, pelo menos eu tenho certeza de que ele apresentou. Então, não é porque eu sou ateu que eu vou ser um sujeito que defende o campo de concentração ou o Gulag. Mas eu continuo com esse problema do mal no mundo, o problema da teodiceia, da justificação do mal no mundo. E que eu acho que também, eu não conheço, nunca fiquei lendo um monte de teodiceia, nem de Leibniz, nem de nenhum autor cristão. Mas eu não creio que racionalmente tenha sido resolvido. Eu acho que isso continua sendo um problema. O problema do mal do mundo continua sendo um problema, e eu acho que só vai aí com fé. E é uma coisa que faltava ao Camus, como eu estava discutindo com o Rubens ali, ele morreu cedo. E o Rubens me disse uma constatação que eu tinha feito também, falou que o Wegelin fala disso também, que o Camus talvez estivesse na estrada para uma espécie de conversão, né? E eu tinha percebido isso também, eu acho que ele morreu cedo. E só uma última informação, que eu descobri agora, fazendo estudo sobre o Camus, há sérios indícios de que o Camus não tenha sido... Camus morreu num acidente de carro, junto com o editor dele, o Gaston Gallimard, se não me engano. E há indício de que tenha sido KGB a matar o Camus. Tem um escritor tcheco que publicou um livro, ele parece que é amigo do ministro das Relações Exteriores da União Soviética à época, falando que o Camus teria sido morto pela KGB porque naquela época, se vocês forem olhar os debates da época, Camus, eu sei que estava ali o tempo todo batendo, por exemplo, na invasão da Hungria, e ele escreveu diretamente contra esse ministro das Relações Exteriores da União Soviética à época. Pouco depois, um acidente de carro, assim, preciso. Isso não sei se é verdade, mas eu encontrei, não é uma informação, não é teoria da conspiração também. É provável. Para quem já estudou um pouquinho de KGB, essas coisas, sabe que eles fazem essas coisas. Então, é isso. Obrigado, Luciano. Mais uma conferência que nasce do seio do seu campo de interesse mesmo. Temos alguma pergunta, alguma colocação? Vejo o Lúcio com a mão levantada. Diga aí, Lúcio. É só uma... Gostaria de perguntar a conferência. Vai ser muitas coisas. Uma questão só que talvez eu tenha explicado, mas eu não acabei de entender muito bem. Você disse que se você teve um insight agora em poucos dias, quando você disse que ele
no livro que diz que o suicídio, dentro da perspectiva dele, de ateu, não é condenável. Eu não entendi qual o argumento assim, principal que ele. Talvez você tenha. Por que não se deve suicidar? Eu não entendi. Eu tenho a mesma pergunta. Por que não se deve suicidar? Não ficou claro por que ele defendia, como ateu, que uma pessoa não se deve suicidar, não deve se suicidar. Então, por exemplo, trazendo a referência do Thiago ontem, ele deixa claro que o homem é um ser indigente, a gente tem uma imagem, da forma que é a imagem de Deus, e a gente sabe que a gente não alcança aquilo, então não existe uma angústia. De repente, ele ensina que ele sabe que ele pode ser muito melhor do que isso. Afinal, ele está se referenciando em Deus. Então, um ateu que não acredita em Deus. E aí? Qual é a referência dele? E por que ele defende isso? Bom, vocês entenderem isso, vai ter que ir lá no misticismo inteiro, mas eu vou tentar pegar aqui uma parte. Para Camus, esse jogo da existência, da liberdade do indivíduo com o absurdo, depois de viver o absurdo, é por si só de uma riqueza inesgotável. É aquilo que o Nietzsche diz que é viver dançando sobre o abismo, de uma certa forma. Então, aquilo teria um gozo, aquilo seria o principal da sua existência, entendeu? Existir é lidar com o absurdo, é aceitar isso, lidar com isso e usar isso como uma fonte rica da sua existência. Então, não seria legítimo você tirar isso, porque quando você nega o absurdo, aí que o absurdo impera sobre você. Quando você tolhe a sua vida, porque a sua vida é absurda, aí você está fazendo o quê? Você está dando ao absurdo um poder absoluto, você está absolutizando o absurdo. Entendeu? De uma certa forma, sim. Exatamente. Agora, se você, quando você se revolta, e se vocês forem no Viktor Frankl, por exemplo, eu acho que a questão da revolta no Camus tem muito daquilo que o Viktor Frankl fala de sede de sentido, busca de sentido. O que é revoltar? Se revoltar, você dizer, tá, é absurdo, mas eu posso só ler uma frase aqui? Que é uma frase do Camus, que ele diz o seguinte, acho que talvez isso clareie um pouco. Diz Camus: ao menos isto sei com certeza, que uma obra humana não é nada mais que esse longo caminho para reencontrar com os subterfúgios da arte as 2 ou 3 imagens simples e grandes para as quais o coração se abriu uma primeira vez. Vocês lembram quando o Olavo manda a gente copiar um parágrafo do Lavelle? É isso. Essa experiência, essa coisa de reencontrar com os subterfúgios da arte, por isso Camus escreveu teatro também, escreveu romance, não acreditava muito na filosofia, escreveu literatura, e a gente volta porque o Thiago estava falando ontem. Isso faz parte, isso é o que eu mais digno no homem, não se render ao absurdo. Usar o absurdo, você fazer face a ele com a sua revolta. Suicidar seria negar. Não, seria dar ao absurdo o poder, colocá-lo no absoluto. Você está absolutizando o absurdo. Seria, de certa forma, aquela que você falou, substitui Deus, não pelo absurdo, mas por si mesmo. É uma competição entre ele mesmo e a dignidade humana, né? Eu acho que, no caso do Caminho, eu não li Caminho, eu não você agora. Eu concluí que a dignidade do homem é o Deus da vida. Não, o Caminho tem uma questão com a vida. A vida, para ele, tem uma história que o pai dele, antes dele nascer, ele conheceu essa história, um conto sobre o pai dele. O pai dele assistiu Uma Pena Capital, inclusive tem essa cena no Primeiro Homem, que é um romance autobiográfico. E depois se sentiu mal com aquilo, chegou em casa, vomitou e tal. Camus sempre, toda a filosofia dele é para negar o assassinato. E para negar o assassinato, ele também precisa negar o suicídio. Porque
Se ele não consegue dizer que o suicídio não é justificável, então você pode justificar o Gulag, você pode justificar o campo de concentração. É isso. Não sei se respondi, mas se ler o Misticismo lá vai estar bem explicado. Eu não vi, não deixei de ver uma substituição. Em que sentido? Quem está ali no lugar de Deus? Não tem. A dignidade humana? Ou... Não tem, também não usa essa expressão. Não tem a dignidade humana, parece coisa de petista. Mas não tem, não tem. É claro que de uma certa forma, eu sou cristão, eu não sou ateu, eu era ateu. Mas eu acho que de uma certa forma, sempre respinga nisso, mas eu acho que o esforço de Camus foi um dos mais fortes e dos mais sinceros para fazer isso. Eu acho que Camus é um dos intelectuais mais honestos do século XX. Então, eu nunca vi nada de falso, não tem nada de falso ali, entendeu? Ele estava buscando a verdade, como diz o Olavo. Eu não sou ateu, então eu não compartilho disso. Talvez de algum modo a gente sempre coloca alguma coisa, sempre coloca uma besteira, como dizia Chess. Mas eu acho que ele foi o que conseguiu fazer isso melhor, não colocar nada. Vamos finalizar com uma pergunta aí. Quem que prefere, o Felipe ou o Eduardo? O Felipe ainda não falou hoje, então vamos lá. Obrigado pela exposição. Né? Eu vejo assim, de diversos modos, pelo que você falou, tem uma certa falácia aí no meio católico, questão que não existe ateísmo. Né? Eu fico me perguntando até que ponto essa falácia é verdade, não qualquer veracidade de que não existe ateísmo, de até que ponto o ateísmo é uma simples semântica para algo que a gente ainda não sabe definir. Ou a gente define, como você falou, diferentes graus de ateísmo, ou será que não existe ateísmo? Estamos nominando esses diferentes graus de um outro modo. Né? 3 anos atrás, eu fui numa palestra, numa conferência do Orkut, que você pronunciou, o Dawkins, né, que ele comenta lá, é engraçado que isso não tem no YouTube, sabe? A questão, ele até lançou isso num livro dele, autobiográfico, não me lembro do título, mas a biografia dele, nos últimos livros que ele escreveu, e ele fala que na conversão dele para o ateísmo, né, em que a mãe dele falava que ele tinha que rezar, e ele ia na igreja, todo mundo estava rezando, e recomendava ele para rezar até ele ver a luz. Então, como ele viu aquelas freiras rezando fervorosamente, ele ajoelhou, ele rezou, pedia para Deus mostrar a luz. Como Deus não mostrou a luz, então não existe Deus. E eu saí daquela palestra com uma dúvida assim, do sentido, um cara que é um cientista, se considera um cientista, até certo ponto ele se considera ateu. Eu vi que aquela base, aquele argumento para o ateísmo dele era totalmente falsa, era um absurdo, e aí a gente cai na questão dos absurdos. Né? Ele trocou Deus pelo absurdo. Né? Então, como ouvimos... Não há absurdo em Dawkins. Né? É a ciência. É a ciência. Né? Eu acho que ele nunca teve experiência do absurdo. Eu deixei de ser ateu por causa do livro do Dawkins. 2 livros. Eu li Por que Não Sou Cristão, do Bertrand Russell, eu li inteiro. Li uma página de Deus Under Lee. Na primeira página de Deus Under Lee, eu falei, se isso aqui é ateísmo, eu não sou desse time. Entendeu? Aí eu falei, não dá para ser ateu. Eu vou... E assim, só fechar minha pergunta, é isso. Você vendo em face desses graus de ateísmo, e aí a gente pega o Viktor Frankl, ele está no campo de concentração, e ele tem como conclusão em que o sentido da vida, né, é aquilo que você tem em última instância, independente dos fatores externos.
Isso justifica o ateísmo dele. Eu não fui profundamente até pontos psicológicos, como ele, como judeu, acreditava. Porém, como que você vê essa questão dessa passagem entre o ateísmo, ser ateu, ou falar que é ateu por uma questão mais semântica do que outra coisa? Entende o que eu quero dizer? Não. No sentido em que você acredita, você é ateu e toma aquela posição como ateu. Porém, não tem a busca da verdade se torna daí uma busca em que, no ateísmo, você busca algumas coisas que são absurdas, como o próprio Dawkins. Então, ele escolheu um argumento que, ao mesmo tempo, é falso e soa como absurdo, para justificar o ateísmo dele. Só que o Viktor Frankl, ele pega a justificação do ateísmo dele com o sentido último da vida. Nietzsche, Sartre, que tinha problemas na infância dele com o catolicismo, e sempre vivendo a questão contra a igreja, né, contra Deus. Então, nesse sentido, então, temos diferentes graus, mas como que você vê isso em relação ao indivíduo? Né? Eu acho que é exatamente essa coisa das nuances. O primeiro ensaio do Carpo que eu li chama As Nuances de Hans Peter Jakobsen. O Carpo fala que nós vivemos uma época sem nuances. Eu acho que o problema nesse caso é esse. O ateísmo tem nuances, sabe? O Dawkins deve achar que não é assim, ou você é ateu, ou então você é um religioso fervoroso que não tem dúvida nenhuma. Não, o religioso tem dúvida. Camus sabia disso. Qualquer pensador inteligente sabe disso. E que aquela tensão, como diz o Olavo, entre crença e entre absurdo e sentido. Isso nunca vai acabar. É a condição humana. Não tem jeito. Vou me permitir cortar a coisa aqui. Eu sei que esse assunto pode se estender bastante se a gente deixar. Agradeço mais uma vez, Luciano. Muito obrigado, Luciano. Eu ia ler isso tudo, mas não deu tempo. E aí, vamos trocar de lugar aí. Temos agora, então, mais um pioneiro do encontro. Não só pioneiro, mas também um parceiro. Ulisses, nessa segunda edição, ele foi um co-realizador desse encontro.